Lemos aviou uns negocinhos, muniu-se de uma folha de papel selado de 20.000 réis e depois de jantar deu um pulo às Laranjeiras. Aurélia estava lendo na sala de conversa, mas o estilo de George Sand não conseguia, nesse momento, cativar-lhe o espírito, que às vezes batia as asas e lá se ia borboleteando pelo azul de uma cesta amena. Quando lhe anunciaram Lemos, ela sobressaltou-se, e o tremor que agitou as róseas asas da narina revelou a comoção anterior. Uma pequena dificuldade que ocorreu naquele nosso negócio é o que me traz. Qual foi? O Seixas. Já lhe pedi que não pronuncie este nome, disse a moça com um modo austero. É verdade, desculpe-me, Aurélia. A precipitação, ele exige 20 contos de réis à vista até amanhã, sem o que não aceita. Pague-os. A moça proferiu esta palavra com aquele timbre sibilante que em certas ocasiões tomava sua voz e que parecia o ranger do diamante no vidro. Cobria-se-lhe o semblante de uma palidez mortal, e por alguns momentos parecia que a vida tinha abandonado aquele formoso vulto, congelado em uma estátua de mármore. Não percebeu Lemos esse profundo confrangimento, atrapalhado como estava a tirar do bolso uma das folhas de papel selado que estendeu sobre a mesa, alisando-a com as palmas das mãos. Depois, molhando a pena, apresentou-a à moça. Uma ordenzinha. Aurélia sentou-se à mesa e traçou com uma letra miúda de talhe oblíquo algumas linhas. Para que pede... Para que pede ele este dinheiro? Perguntou a menina enquanto escrevia. Não me quis dizer, mas eu suspeito, e tratando-se de uma união, de que depende o seu futuro, Aurélia. Não devo ocultar coisa alguma. É um favor que lhe agradeço. Não tenho certeza, mas desconfio que é uma rapaziada. O nosso José Clemente fez um palácio para guardar os doidos, mas vieram os meus francesinhos e inventaram o tal Alcazar, que é uma casa de fazer doidos, de modo que eles já não cabem na Praia Vermelha. Aurélia mordia a extremidade da caneta, cujo marfim escurecia entre entre os dois rocais de seus dentes de pérola. Não importa, não importa. E assinou a ordem. No dia seguinte, à hora aprazada, estava o Lemos em casa dos Seixas. O senhor é um rapaz feliz. Aqui, o senhor é um rapaz feliz. Aqui lhe trago a bolada. O negociante tirou do bolso a seguinte folha de papel selado. Hum, Temos que passar primeiro um recibozinho. Em que termos? Depois de uma pequena discussão em que os escrúpulos de Seixas relutaram contra a imposição da necessidade, assinou o moço contrariado esta declaração. Recebi do ilmo senhor Antônio Joaquim Ramos a quantia de 20 contos de réis como avanço do dote de 100 contos pelo qual me obrigo a casar no prazo de 3 meses com a senhora que me for indicado pelo mesmo senhor Ramos e para garantia empenho minha pessoa e minha honra. Depois de verificar que o recibo estava em regra, Lemos contou com destreza de um cambista o maço de notas que trazia e o entregou ao moço recolhendo uma das cédulas. 19,980 mil réis, com 20 de selo. Seixas deixou o dinheiro com tristeza. Managão feliz. Soltando a sua implicante risadinha, Lemos fez duas piruetas,
deu 3 saltinhos, beliscou a coxa do seu interlocutor e desceu a escada como uma bola de borracha aos ricochetes. Seixas era homem honesto, mas ao atrito da secretária e ao calor da sala, sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível da cera que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança, mas professava a moral fácil e cômoda tão cultivada atualmente em nossa sociedade. Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor, e o interesse próprio tem plena liberdade, desde que transija com a lei e evite o escândalo. No dia seguinte à visita de Lemos, logo pela manhã, Dona Camila procurou um pretexto para ir à alcova do filho. Venho falar-te de um negócio de família, Fernandinho. Há um moço aqui mesmo desta rua que tem paixão pela Nicota, está começando sua vida, mas já é dono de uma lojinha. Não quis decidir antes da tua chegada. Dona Camila contou então ao filho os pormenores do inocente namoro. Fernando concordou com prazer no casamento. Já era tempo, disse a boa senhora suspirando. Estava com tanto medo de que a Nicota também fosse ficando para o canto como minha pobre Mariquinhas. Com esse nome aí, minha senhora. Coitada, mas eu ainda tenho esperança de arranjar-lhe um bom partido, minha mãe. Deus te ouça! Ah, ia me esquecendo. Então há de ser preciso tirar algum dinheiro da Caixa Econômica por conta do que ela tem para cuidar do enxoval. Já? O moço ainda não a pediu. Só espera a licença de Nicota e ela não quis dar sem primeiro saber se era de teu gosto e meu. Hoje mesmo está bem. Logo que eu possa, irei tirar o dinheiro. Mas se precisa já de algum, tenho aqui. Não, melhor é comprar tudo de uma vez. Fernando saiu contrariado. Com a vida que tinha, avultava sua despesa. O dinheiro que recebia mensalmente gastava-o com o hotel, o teatro, a galantaria, o jogo, as gorjetas e 1000 outras verbas próprias de rapaz que luxa. No fim do ano, quando chegava a ocasião de saldar a conta do alfaiate, sapateiro, perfumista e da cocheira, não havia sobras. Recorrendo ao dinheiro da Caixa Econômica Recorreu ao dinheiro da Caixa Econômica e não teve escrúpulo de o fazer, desde que pontualmente continuou a entregar à mãe a mesada de isso daí, esperando uma aragem da fortuna para restituir ao pecúlio o que desfalcara. Mas em vez da restituição, foi entrando por ele de modo que muito havia... Foi entrando por ele de modo que muito havia se esgotado. Não entendi essa frase aqui. Onde, pois, ia ele buscar o dinheiro que a mãe lhe pedira para o enxoval e mais tarde o resto do quinhão da Nicota? Assim, Fernando... Ok. Tá, basicamente está com problema porque ele está tirando o dinheiro da Caixa Econômica para fazer suas coisas. Ele quer restituir. Onde, pois, ia ele buscar o dinheiro que a mãe lhe pedira para o enxoval e mais tarde o resto do quinhão da Nicota? Assinou Fernando o ponto na repartição e, como de costume, saiu para almoçar. Depois do que dirigiu-se à casa do correspondente a quem ele incumbira de, na sua ausência, pagar a mensalidade a Dona Camila e enviar-lhe algumas encomendas. Contava com o saldo das remessas que havia feito de Pernambuco e dos atrasados que deixara a cobrar. Esbarrou-se, porém, com um alcance superior a 2 contos de réis, ao qual o correspondente começava a contar um juro de 12%. Seixas compreendeu a eloquência dessa taxa que significava uma intimação de imediato pagamento.
Ao escurecer, tornando a casa para trajar-se, pois tinha de ir a uma partida, achou 3 cartas que haviam trazido em sua ausência. Uma era do Amaral, enchia 2 laudas, dizia muito, mas nada concluía. Verdadeiro logogrifo epistolar cuja decifração o autor deixava à perspicácia dos Seixas. Em suma... Não, deixa eu ler isso aqui de novo porque eu não estou entendendo não, cara. Uma era... Tá, ao escurecer, tornando a casa... Ao escurecer, tornando a casa para trajar-se, pois tinha de ir a uma partida, achou 3 cartas que haviam trazido em sua ausência. Uma era do Amaral. Enchia 2 laudas, dizia muito, mas nada concluía. Verdadeiro logógrafo epistolar, cuja decifração o autor deixava à perspicácia dos Seixas. Em suma, o pai de Adelaide escrevera uma folha de papel para preparar o pretendente a um próximo arrependimento da promessa. Quem estivesse traquejado no trato do Lemos conheceria naquela prosa o seu estilo pintalegrete como o seu físico. As 2 outras cartas eram simplesmente umas contas avulsas, mas não insignificantes, que Seixas deixara ao partir para Pernambuco e de que já não tinha a menor ideia. Elas se faziam lembrar com o laconismo brutal desta verba, importância de sua conta entregue ao ano passado, RS, etc. Fernando amassou as 3 missivas em uma pelota que arremessou ao canto. A ruptura do ajuste de casamento, que em outra circunstância porventura o contentaria com a restituição da liberdade e responderia a um oculto desejo, naquele instante o acabrunhou. Viu nesse fato a prova esmagadora da ruína que ia tragá-lo e de quem eram documentos as contas não pagas e as dívidas acumuladas. Na reunião onde foi passar a noite, esperava-o a última decepção. Aceitando a comissão em Pernambuco, Seixas alcançara a promessa de na volta continuar com a sinecura da recopilação das leis. Mas nessa manhã, apresentando-se na secretaria, surgiram certas dúvidas. Confiou em seus protetores. Apenas chegado o ministro, que era um dos convidados, despachou-lhe Fernando, um após o outro, seus melhores empenhos dos 2 sexos. Caso inaudito, o excelentíssimo foi inflexível, por força que andava aí volta alguma intriga. Era um desfalque de conto e 600 nos rendimentos, e quando as urgências mais avultavam, decididamente a mão do destino pesava sobre ele e o punia severamente dos pecadilhos da mocidade. Quando Seixas achava-se ainda sob o império desta nova contrariedade, apareceu na sala Aurélia Camargo, que chegara naquele instante. Sua entrada foi como sempre um deslumbramento. Todos os olhos voltaram-se para ela, e pela numerosa e brilhante sociedade ali reunida passou o frêmito das fortes sensações. Parecia que o baile se ajoelhava para recebê-la com o fervor da adoração. Seixas afastou-se. Essa mulher humilhava-o. Desde a noite de sua chegada que sofrera a desagradável impressão, refugiava-se na indiferença, esforçava-se por combater com o desdém a funesta influência, mas não conseguia. A presença de Aurélia, sua esplêndida beleza, era uma obsessão que o oprimia. Quando, como agora, a tirava da vista, fugindo-lhe, não podia arrancá-la da lembrança, nem escapar à admiração que ela causava e que o perseguiam nos elogios proferidos a cada passo em torno de si. No cassino, Seixas tivera um reduto onde abrigasse dessa cruel fascinação. Ocupara-se de Adelaide, que então ainda o tratava como noivo, e desfizera-se em atenções e requestos para não deixar presa à preocupação. Nessa noite, porém, obrigado a afastar-se da moça com quem estavam rotas suas relações, ele não sabia o que fizesse e pensava em retirar-se aterrado com a ideia de tornar-se o ludíbrio daquela mulher fatal, quando ouviu uma voz que o agitou. Ao voltar-se diante de si,
Ao voltar-se, tinha diante de si Aurélia pelo braço de Torquato Ribeiro e Adelaide conduzida por Alfredo Moreira. Seixas quis retirar-se, mas estava em uma estreita saleta e um grupo de senhoras impedia-lhe a passagem. Proponho-lhe uma troca, dona Adelaide. Qual é, dona Aurélia? Troquemos os pares, aceita? Adelaide corou observando timidamente. Podem ofender-se. Não tenha susto. Aurélia deixou o braço de Torquato Ribeiro e tomou do Moreira, que exultou como se imagina. Esta troca é paga da outra que fizemos ou que fizeram por nós, ouviu, dona Adelaide? Soltando estas palavras com um riso argentino, Aurélia perpassou pelo semblante de Seixas o olhar sarcástico e imperioso. Fernando saiu desesperado, compreendera que Aurélia escarnecia da repulsa que ele sofrera e triunfara com seu infortúnio. Esta irrisão, depois dos transtornos econômicos, fez-lhe o efeito de um cautério aplicado ao talho. Lembrou-se da moça dos 100 contos de réis que lhe haviam proposto na véspera. Lembrou-se da moça dos 100 contos de réis que lhe haviam proposto na véspera para ostentar sua riqueza nos salões diante dessa mulher enfatuada de seu ouro. Valia a pena casar-se, ainda menos com uma sujeita feia e talvez roceira. A roça é o viveiro de noivas ricas onde se provê a mocidade elegante da corte. Daí vinha a suposição de Seixas. No outro dia, depois de uma insônia atribulada, Fernando, recapitulando as contrariedades com que o recebera a sua corte predileta, depois de uma ausência prolongada, chegou a esta dolorosa conclusão, que estava arruinado. Pobre, desacreditado, reduzido à vida de expedientes, com a sua carreira cortada, que futuro era o seu? Não lhe restava senão resignar-se à vegetação de emprego público com a ridícula esperança de alforria lá para os 50 anos, sob a forma da mesquinha aposentadoria. Esta perspectiva o horrorizava, entretanto sua posição nada tinha de assustadora. Com um pouco de resolução para confessar à mãe suas faltas e algumas perseveranças em repará-las, podia, ao cabo de 2 anos de uma vida modesta e poupada, restabelecer a antiga abastança. Mas essa coragem é que não tinha Seixas. Deixar de frequentar a sociedade, não fazer uma figura entre a gente do tom, não ter mais por alfaiate o Raunier, por sapateiro o Campas, por camiseira a Cretem, por perfumista o Bernardo? Não ser de todos os divertimentos, não andar no rigor da moda? Eis o que ele não concebia. Sentia-se com ânimo para matar-se, mas para tal desagradação conhecia-se pusilânime. Este pânico da pobreza apoderou-se de Seixas e, depois de trabalhá-lo o dia inteiro, levou na manhã seguinte à casa do Lemos, onde efetuou-se a transação que ele próprio havia qualificado, não pensando que tão cedo havia de tornar-se réu dessa indignidade. A uma justiça, porém, tem ele direito. Se previsse os transes por que ia passar durante a realização do mercado, e especialmente no ato de assinar o recibo, talvez se arrependesse. Mas arrastado de concessão em concessão, a dignidade abastida já não podia reagir. 3 dias depois daquele em que recebera os 20 contos de réis, achou Seixas ao recolher-se um recado do tal Ramos, nestes termos: "Prepara-se, que amanhã às 7 da noite vou buscá-lo para a apresentação." No dia seguinte, à hora marcada, com pontualidade mercantil, parava à porta do sobradinho da Rua do Hospício um carro, no qual poucos momentos depois seguia o Lemos caminho das Laranjeiras com o noivo que ele havia negociado para sua pupila. Durante o rápido trajeto, o velho divertiu-se em meter sustos no rapaz acerca da noiva, a quem sorrateiramente ia emprestando certos senões a pretexto de os desculpar. Ora dava a entender que a moça tinha um olho de vidro, ora inculcava que era uma perfeita roceira, a qual o marido devia logo depois do casamento mandar para o colégio. Tão depressa
intentava o negociante suas pilhérias, como as destruía com o acostumado repique de riso, batendo 3 palmadinhas na perna de seu companheiro. Ficou passado, hein, managão? Qual roceira? Esteja descansado, não precisa de colégio. Se ela já é uma academia, tome meu conselho, trate de estudar, senão o senhor faz má figura. Seixas não prestava atenção às facécias do velho. Seu espírito estava nesse momento oprimido pela dolorosa convicção que tinha do abatimento e vergonha da sua posição. Agora, sobretudo, ao começar a realização do mercado que ele havia feito de sua pessoa, quando ia encontrar-se com a mulher a quem se alienara sem a conhecer e em troca de um dote, agora é que toda a humilhação desse procedimento se lhe desenhava com as cores mais carregadas. O carro acabava de parar. O velhinho, soltando ágil e lépido, bateu no chão com os pés a fim de consertar as calças que haviam subido pelos canos das botas. Escuso preveni-lo, observou Lemos, de que a pequena nada sabe nem suspeita. Por enquanto não dê a perceber. 10. O portão ficava a uns 30 passos da casa que se erguia no centro de vasto jardim inglês. Todas as janelas do primeiro pavimento estavam abertas e despejavam cortinas de luz que tremulavam nas águas do tanque e na folhagem verde agitada pela brisa. As visitas foram conduzidas pelo criado do salão, onde apenas se achava Dona Firmina Mascarenhas e o Torquato Ribeiro, com quem o velho trocou algumas palavras no vão de uma janela, enquanto Seixas, sentado junto ao sofá, aguardava o terrível momento. Ouviu-se um frolido de sedas e Aurélia assomou na porta do salão. Trazia nessa noite um vestido de nobreza opala que assentava-lhe admiravelmente, debuxando como uma luva o formoso busto. Com as rutilações da seda que ondeava ao reflexo das luzes, tornavam-se ainda mais suaves as inflexões harmoniosas do talhe sedutor. Como que banhava-se essa estátua voluptuosa em um gás de leite e fragrância. Seus opulentos cabelos colhidos na nuca por um diadema de opalas borbotavam em cascatas sobre as alvas espáduas bombeadas com uma elegante... Eu tô incrível hoje. Com uma elegante simplicidade e garbo original que a arte não pode dar, ainda que o imite e que só a própria natureza incute. Via-se bem que essa altiva e gentil cabeça não carregava um fardo, talvez o espólio de um crânio morto, julgo cruel que a moda impõe às moças vaidosas. O que ela ostentava era a coma abundante de que a toucara a natureza, como as árvores frondosas. Era a juba soberba de que a galantaria moderna coroou a mulher como emblema de sua realeza. Cingia o braço torneado que a manga arregaçada descobria até a curva, uma pulseira de opalas, como eram o frouxo colar e os brincos de longos pingentes que tremulavam na ponta das orelhas de nácar. Com o andar crepitavam as pedras das pulseiras e dos brincos, formando um trilo argentino, música do riso mavioso que essa graciosa criatura desprendia de si e ia deixando em sua passagem, como os arpejos de uma lira. Atravessou a sala com o brando arfar que tem um cisne negro sereno, um cisne no lago sereno, que tem um cisne no lago sereno e que era o passo das deusas. No meio das ondulações da seda parecia não ser ela quem avançava, mas os outros que vinham a seu encontro, e o espaço que ia se dobrando humilde a seus pés para evitar-lhe a fadiga de o percorrer.
Se Aurélia contava com o efeito de sua entrada sobre o espírito de Seixas, frustrara-se essa esperança, porque os olhos do mancebo, nublados por um súbito deslumbramento, não viam mais do que o vulto de uma mulher atravessar o salão e sentar-se no sofá. A moça, porém, não carecia dessas ilusões cênicas. Aquela aparição esplêndida era em sua existência um fato de todos os dias, como o orto dos astros. Se sua beleza surgia sempre brilhante no oriente dos salões, assim conservava-se toda a noite no apogeu de sua graça. O Lemos, vendo sua pupila, foi-lhe ao encontro e acompanhou-a até o sofá. Aurélia, tenho a honra de apresentar-lhe o senhor Seixas. A moça correspondeu com uma leve inclinação da fronte à cortesia de Seixas, a quem estendeu a mão que ele apenas tocou. Ainda neste momento, o moço não conseguiu de se fitar a pessoa que tinha em face. Esse rosto desconhecido incutia-lhe indizível pavor, porque era a fisionomia de sua humilhação. Aurélia, para romper o enleio da apresentação, começara com o tio uma dessas conversas de sala que suprem o piano ou o canto e que não passam, como eles, de um rumor sonoro para entreter o ouvido. A extrema volubilidade com que a palavra lhe brincava nos lábios fazia contraste com a rispidez do gesto sempre harmonioso e com um refrangimento que, por assim dizer, congelava-lhe o lado do perfil voltado para Seixas. Entretanto, dissipou-se a grande comoção que percutia profundamente o organismo desse homem, desde o momento da entrada de Aurélia no salão, e lhe havia embotado os sentidos. Uma voz melodiosa penetrou-lhe n'alma, acordando ecos ali adormecidos. Pela primeira vez pôs os olhos no semblante da moça e imagine-se qual seria o seu pasmo reconhecendo Aurélia Camargo. Por algum tempo julgou-se vítima de uma alucinação. Custava-lhe a convencer-se que tivesse realmente diante de si a mulher de quem se julgava eternamente separado. A comoção foi tão forte que desvaneceu quase de seu espírito a lembrança do motivo que o trouxera à casa e a posição falsa em que se achava. Uma satisfação íntima o absorveu completamente e não deixou pressas às amargas preocupações que pouco antes o dominavam. Também Aurélia, de sua parte, havia recobrado a alma, pois voltou-se sem o mínimo acanhamento para o moço e perguntou-lhe: Esteve ultimamente no norte, senhor Seixas? Sim, minha senhora. Cheguei a semana passada de Pernambuco, onde desempenhou uma comissão importante, acrescentou Léo Lemos falando. O Recife é realmente tão bonito como dizem? Creio que poucas cidades do mundo lhe poderão disputar em encantos de perspectiva e beleza de situação. Nem o nosso Rio de Janeiro? Perguntou Aurélia com um sorriso. O Rio de Janeiro é, sem dúvida, superior na majestade da natureza. O Recife, porém, prima pela graça e louçania. A nossa corte parece uma rainha altiva em seu trono de montanhas. A capital de Pernambuco será a princesa gentil que se debruça sobre as ondas dentre as moitas de seus jardins. É por isso que a chamam de Veneza brasileira. Não conheço Veneza, mas pelo que sei dela não posso compreender que se compare um acervo de mármore levantado sobre o lodo das restingas com as lindas várzeas do Capibaribe, toucadas de seus verdes coqueirais, a cuja sombra a campina e o mar se abraçam carinhosamente. Já vejo que o senhor encontrou a musa no Recife, observou Aurélia gracejando. Acha-me poético? Não fiz senão repetir o que provavelmente já disse algum vate pernambucano. Quanto à minha musa, ficou anjinho, morreu de 7 dias e já enterrada na poeira da secretária, respondeu Seixas no mesmo tom. Tinham entrado várias visitas, cuja chegada irrompeu este diálogo. Aurélia ergueu-se para receber as senhoras, enquanto os cavalheiros se derramavam pela sala, esperando o momento de apresentar suas homenagens à dona da casa. Notava-se completa ausência dos pretendentes declarados de Aurélia. Se algum conseguira ser convidado, devia o favor à circunstância de não ter revelado ainda suas intenções.
Fatigada das adorações de que era alvo nos bailes e que se transformavam em verdadeira perseguição, Aurélia fizera dessas reuniões em família como um remanso onde se abrigava da obsessão do mundo. Aproveitando a confusão, Lemos levou Seixas à janela. Então enganei-o? Ao contrário, nunca eu poderia supor que fosse ela. Pois, agora que a conhece, é tempo de saber que sou eu o feliz tutor deste amorzinho e que chamo-me Lemos e não Ramos, diferença de suas letras apenas. Enquanto não se fechava o negócio, era preciso guardar o segredo, compreende, hein, Managão? E Lemos beliscou o braço de Seixas, o que era uma das mais significativas demonstrações de sua amizade. Por meio da noite, a moça, ao atravessar a sala, quando voltava de despedir-se de uma senhora, viu Seixas recostado a uma janela pela parte de fora. A pretexto de fumar, o moço tinha saído ao jardim e, para de todo não sequestrar-se da sociedade, tomara aquela posição da qual parecia acompanhar com a vista o que se fazia na sala, mas era como se ali não estivesse pela preocupação que nesse momento o reconcentrava. Essa primeira pausa que lhe deixavam os deveres da sociedade depois da entrada de Aurélia na sala, seu pensamento a aproveitou para bem compenetrar-se dos fatos que se acabavam de passar e aos quais buscavam uma causa ou uma explicação. A moça, a pretexto de olhar para o céu, veio debruçar-se à mesma janela. Está tão retirado. Também cultiva as estrelas? Quais? As do céu? Pois há outras? Nunca lhe o disseram? Talvez alguém se lembrasse disso, mas ainda não achei quem mo fizesse acreditar, respondeu a moça com um sorriso. Seixas calou-se. Seu espírito, além de pouco propenso a esses torneios da palavra, estava cativo de uma ideia importuna. Quem sabe se vim perturbar alguma visão encantadora? Insistiu Aurélia. Não a tenho. Estava pensando nos caprichos da fortuna que me trouxe esta noite à sua casa. É isto uma graça ou uma ironia da sorte? A senhora quem poderá me dizer. Aurélia desatou a rir. Era preciso que eu estivesse na intimidade dessa senhora para conhecer-lhe as intenções, e apesar de muita gente considerar-me uma de suas prediletas, acredite que no fundo não nos gostamos. Isto disse-o a moça galanteando, mas logo ficou séria e prosseguiu. O que eu compreendo dessas palavras é que o senhor Seixas arrependeu-se de não haver empregado melhor seu tempo. E tenho eu dito e... Meu Deus. E tenho eu o direito de me arrepender, disse o moço em voz baixa, como temendo que o ouvissem. Como está misterioso, meu Deus! Não fala senão por enigmas. Confesso que não o entendo. Carece alguém de direito para arrepender-se de uma coisa tão simples como uma visita? Tem razão, dona Aurélia. Desculpe. Ainda não recobrei da sua surpresa. Vindo a esta casa, não esperava encontrá-la. Estava tão longe de pensar. Tanto lhe desagradou o encontro? Perguntou Aurélia, sorrindo. Se eu ainda acreditasse na felicidade, diria que ela me tinha sorrido. E por que descreu? Seixas fitou um olhar melancólico no semblante da moça. Que interesse lhe pode isso inspirar? Questão de gênio. A alguns nunca a esperança os abandona, a outros falta de todo a fé e desanimam com a menor decepção. E a senhora, dona Aurélia? Há pouco ouvi-lhe uma alusão, foi de certo gracejo. Diga-me, é feliz? Creio que sim. Pelo menos todos os afirmam, e eu não posso ter a presunção de conhecer melhor o mundo do que tantas pessoas mais sabedoras e experientes que minha cabecinha de vento. Assim, para não desmentir a opinião geral, considero-me a mais ditosa moça do Rio de Janeiro. Todos os meus caprichos são logo satisfeitos, não formam um desejo que não veja realizado. Por toda a parte cercam-me de adorações e louvores que eu não mereço, e que por isso mesmo se tornam mais lisonjeiros. Nada lhe falta, portanto.
Diz meu tutor que me falta um marido, e ele incumbiu-se de o escolher. Qualquer? É-lhe isto indiferente? Perguntou Seixas, sorrindo. Está entendido que só aceitarei o que me agradar, mas não quero ter o aborrecimento de ocupar-me com semelhante assunto. Tampouco lhe interessa. Ao contrário, tanto receio tenho de comprometer eu mesmo o meu futuro que o confio à sorte, Deus proverá. Seixas interrogava o semblante risonho da moça para descobrir laivos de ironia sob aquela graciosa volubilidade. E no seio de sua opulência, nos raros instantes de repouso que permitem os prazeres de sua vida elegante, não lhe acode alguma recordação de outros tempos? Não falemos do passado, exclamou a moça com um modo ríspido. Meigo sorriso, porém, apagou logo a veemência do gesto e a cintilação do olhar. Nosso conhecimento data de hoje, senhor Seixas. Os mortos, deixemo-los dormir em paz. Vertendo então n'alma do moço os eflúvios de seu inefável sorriso, Aurélia retirou-se da janela. Agora vamos pro 11, né? 11. Super 11, vai jogar. Desde então, Seixas encontrou-se quase todas as noites com Aurélia, ou em casa desta, ou na sociedade. A maneira afável por que a moça o tratava tinha, se não desvanecido completamente, ao menos embotado. As suscetibilidades de sua consciência acerca do ajuste que fizera com Lemos... não. Oh, meu pai. Eu vou conseguir ler isso aqui. A maneira afável por que a moça o tratava tinha, se não desvanecido completamente, ao menos embotado as suscetibilidades de sua consciência acerca do ajuste que fizera com Lemos. Não que se absolvesse da culpa, mas esperava remi-la pelo amor. Suas conversas com Aurélia versavam ordinariamente sobre temas de sala. Às vezes, porém, ele aproveitava um pretexto para falar-lhe nesse estilo terno e mavioso, que é como o canto do amor, e por isso não carece da ideia, mas somente do vocábulo sonoro para embalar o coração aos suaves arpejos dessa música. Então Aurélia pendia a fronte e escutava com recolhimento o lirismo da palavra inspirada pelo moço. Todavia, nunca em seu rosto ou em sua pessoa transpareceu o menor sinal de retribuição a esse afeto. Ela abria a alma ao amor, porém o amor que filtrava nas meigas falas de Seixas evaporava-se como uma fragrância que envolvia um instante sem penetrar-lhe aos seios d'alma. Houve ocasião em que escapou a Seixas outra alusão ao passado, como da primeira vez ela atalhou. Esse tempo não existe para mim, nasci há 1 ano. Encontrando-se uma tarde com Lemos, Seixas o interpelou. Tenho um favor a lhe pedir. 2 que sejam. Diga-me com franqueza, qual o motivo por que o senhor escolheu-me de preferência para marido de sua pupila, quando nem me conhecia? O velho debulhou uma risadinha que lhe era peculiar. Então quer saber? Pois lá vai. Não faço mistério. Não me convinha que a pequena se deixasse iludir pelas lábias de um desses bigodinhos que lhe andam ao faro do dote. Então soube que ela outrora gostara do senhor, e como pelas informações que tinha me quadrava, fui procurá-lo. Agora o resto é por sua conta, managão. Esta explicação mais serenou o espírito do moço e dissipou uns últimos rebates que ainda o assaltavam às vezes. Pensando bem o modo por que ajustara seu casamento não era nenhuma novidade. Todos os dias se estavam fazendo dessas alianças de conveniência em termos idênticos, se não mais positivos. Além disso, a sorte, por uma feliz coincidência, fizera que desse projeto de casamento de razão surtisse um enlace de amor, de modo que o coração absolvia e santificava quanto se havia feito para a realização de seus votos. Continuou, pois, Seixas com os seus doces madrigais e os maviosos noturnos ao canto da sala.
Depois da noite da apresentação, deixara Lemos a seu protegido, como o chamava, o cuidado de arranjar seus negócios. Apareceu-lhe, porém, uma manhã. Meu amigo, se não tenho o que fazer agora, vamos concluir o negócio. Isto de um casamento é como a sopa, não se deixa esfriar. Seixas também tinha pressa de sair da situação em que se achava. Temia a cada instante ver dissipada a doce ilusão com que sua alma disfarçava a transação por ele aceita. A ideia de aparecer ante a moça sob o aspecto de um especulador era-lhe suplício. Acedeu prontamente ao convite do negociante e acompanhou-o à casa de Aurélia em traje de cerimônia. A moça, prevenida da visita, os esperava no salão, onde foram logo introduzidos depois dos cumprimentos e de uma conversa frouxa e distraída. Lemos, formalizando-se, tomou a palavra. Dona Aurélia, o senhor Seixas, a quem já conhece por suas excelentes qualidades, pessoa digna de toda a estima, pediu-me sua mão. Por minha parte, eu não poderia fazer melhor escolha, em todos os sentidos. Mas tudo isto nada vale, se não tiver a fortuna de merecer o seu agrado. Aurélia fitou em seu pretendente um olhar que desmentia o sorriso em flor de seus lábios. Não lhe assustam meus caprichos e excentricidades? Se eu os adoro, respondeu Seixas galanteando. Não lhe parece difícil fazer a felicidade de um coração desabusado como este meu e tão afligido pela dúvida? Tenho fé no meu amor, com ele vencerei o impossível. Apagou-se nos lábios de Aurélia o sorriso, e a expressão de um ardente anelo, ressumbrando do mais profundo de sua alma, imergiu-lhe o semblante. Aqui tem a minha mão, é tudo quanto posso dar-lhe. A mulher que ama e que sonhou, essa não possuo, mas se o Senhor tiver o poder de a realizar, ela lhe pertencerá absolutamente como sua criatura. Acredite que esta é a esperança de minha vida, eu a confio de sua afeição. A moça, com um gesto de sublime abandono, oferecera sua mão acetinada a Seixas, que a beijou murmurando as efusões de seu júbilo e gratidão. O Lemos, que se apartara discretamente para não acanhar os noivos, tornou a conversação, que reassumiu o tom ligeiro das banalidades do costume. A notícia do próximo casamento de Aurélia produziu na alta sociedade fluminense grande assombro. Ninguém podia capacitar-se de que essa moça, pretendida pela nata dos noivos fluminenses, podendo escolher à vontade entre os seus inúmeros adoradores maridos de toda a espécie, tivesse o mau gosto de enxovalhar-se com um escrevinhador de folhetins. O Alfredo Moreira, quando a encontrou depois da novidade, não pôde esconder o despeito. Então casa-se. É verdade. Afinal, achou. Cotação muito alta, sem dúvida, replicou o elegante com ironia. Não, tornou-lhe a moça no mesmo tom. Ficou-me por uma ninharia. Ah, estimo muito. Que preço? Quer saber o preço? Estou curioso. Foi o seu. O Moreira mordeu os beiços e riu-se. Apesar de tudo, não perdera a derradeira esperança. O projetado casamento podia desfazer-se por qualquer motivo, e não era difícil que a moça de um momento para o outro se arrependesse da escolha com a mesma volubilidade com que a tinha feito de repente e por um capricho. Assim pensava o malogrado pretendente, enquanto que todos os indícios pareciam revelar da parte de Aurélia a firme intenção de persistir na primeira resolução, que ela não tomara senão depois de muito refletida. Desde que anunciou-se o casamento, começou a moça a aparecer mais raramente na sociedade, até que de todo retirou-se, limitando-se ao pequeno círculo que frequentava sua casa e no qual ela, por assim dizer, espanejava sua alma de um certo entorpecimento que lhe deixavam as ternas confidências e devaneios namorados do noivo. Seixas, pelas palavras que Aurélia havia proferido tão dalma na ocasião de dar-lhe a mão de esposa, julgara compreender o segredo das estranhezas e oscilações do caráter da moça.
Ela duvida que eu a ame, pensou consigo. Suspeita que eu tenho a mira em sua riqueza. É preciso que a convença da sinceridade de minha afeição. Se ela soubesse, um desgraçado pode sacrificar sua liberdade, mas a alma não se vende. Imbuído dessa ideia, não é de estranhar que Seixas tivesse em suas expansões uma exuberância que descaía em exageração. Muitas vezes, fatigada, se não opressa dessas demonstrações apaixonadas, Aurélia, que debalde tentara adormecer com elas as desconfianças de sua alma, exclamava entre fagueira e irônica: Ah, deixe-me respirar! Nunca fui amada, nem pensei que o seria com tamanha paixão. Careço de habituar-me aos poucos. A residência de Laranjeiras fora recentemente preparada com luxo correspondente às avultadas posses da herdeira, e já na previsão do próximo consórcio. Poucos eram os preparativos a fazer para a celebração do casamento, e esses apressou-os o dinheiro, que é o primeiro e mais eloquente dos improvisadores. Tratou-se, pois, de marcar o dia. O Lemos pôs em discussão a questão dos padrinhos. Já ele tinha cogitado sobre o assunto e, segundo a moda da nossa sociedade, julgava indispensável pelo menos uma baronesa para a madrinha e 2 figurões, coisa entre senador e ministro para os padrinhos. Não tinha ele amizade com gente dessa plaina, mas entendia que um simples conhecimento de chapéu e até mesmo a carta de recomendação eram títulos suficientes para solicitar semelhantes favores com que a vaidade dos grandes se lisonjeia e a presunção dos pequenos se exalta. Grande foi, portanto, o embaraço de Lemos quando Aurélia declarou que um dos seus padrinhos havia de ser o doutor Torquato Ribeiro. Que lembrança, disse Fernando involuntariamente. Desagrada-lhe? Na fisionomia da moça perpassou um súbito lampejo. Podia-se tomar esse brilho pela chispa do solitário de seu anel que a luz feria, quando a mão corrigia um crespo do cabelo desprendido do toucado. Podia escolher outra pessoa, Aurélia. Não é seu amigo? Ah, cuidava! Não tem posição. Dê certo, acudiu Lemos. A posição é essencial. Um simples bacharel não correspondia por modo algum à noção aristocrática que o velho tinha do paraninfo de uma herdeira milionária. Além de que transformava-lhe o plano, pois os altos personagens convidados declinariam infalivelmente de ombrear com um rapazola que nem comendador era. Aurélia, porém, não cedeu. No dia seguinte assinou-se a escritura nupcial de separação de bens que assegurava a Seixas um dote de 100 contos de réis. A moça, que sempre esquivara-se a mínima interferência em assuntos pecuniários, deixando esse cuidado ao tutor e conservando-se de todos estranha a semelhantes arranjos, ainda desta vez soube evitar qualquer inteligência com seu noivo acerca de interesses materiais. Lemos levou Seixas ao cartório do fialho, dizendo-lhe que era isso uma exigência do juiz de órfãos, no que não faltou a verdade, embora fosse antes a vontade da herdeira quem determinara essa condição que facilmente se ilude no foro. Só mais tarde assinou Aurélia, para o que levou-lhe o tabelião o livro à casa. Nenhuma palavra, porém, trocou-se entre ela e o noivo a tal respeito. 12. Reunira-se na casa das Laranjeiras a convite de Aurélia uma sociedade escolhida e não muito numerosa para assistir ao casamento. A moça não aceitou a ideia de dar um baile por esse motivo, mas entendeu que devia cercar o ato da solenidade precisa para tornar bem notória a espontaneidade de sua escolha e o prazer que sentia com esse enlace. Não faltaram amigos conhecidos que sugerissem a Aurélia a lembrança de fazer o casamento à moda europeia, com o romantismo da viagem logo depois da cerimônia, a lua de mel campestre e o baile de estrondo na volta à corte. Ela, porém, recusou todos esses alvitres, resolveu casar-se
Ao costume da terra, à noite, em oratório particular, na presença de algumas senhoras e cavalheiros que lhe fariam a ela órfã e só no mundo, às vezes da família que não tinha. Celebrar-se a cerimônia às 8 horas. Lemos conseguira um barão para servir de contrapeso ao ribeiro e o monsenhor para oficiar. Quanto à madrinha, Aurélia escolhera a dona Margarida Ferreira, respeitável senhora que lhe mostrara desinteressada amizade desde a primeira vez que a encontrou na sociedade. No momento de ajoelhar aos pés do celebrante e de pronunciar o voto perpétuo que a ligava ao destino do homem por ela escolhido, Aurélia, com o decoro que revestia seus menores gestos e movimentos, curvara a fronte, envolvendo-se pudicamente nas sombras diáfanas dos cândidos véus de noiva. Malgrado seu, porém, o contentamento que lhe enchia o coração estava a borbotar nos olhos cintilantes e nos lábios aljofrados. Essa palavra aqui não é culpa minha de eu ter falado errado. E nos lábios aljofrados de sorrisos, erigia-lhe aquela fronte gentil, cingida nesse instante por uma auréola de júbilo. Meu amigo, no altivo realce da cabeça e no enlevo das feições cuja formosura se tocava de lumes esplêndidos, estava-se debuxando a soberba expressão do triunfo, que exalta a mulher quando consegue a realidade de um desejo férvido e longamente ansiado. Os convidados que antes lhe admiravam a graça peregrina, essa noite a achavam deslumbrante e compreendiam que o amor tinha colorido com as tintas de sua palheta inimitável a já tão feiticeira beleza, envolvendo-a de irresistível fascinação. Como ela é feliz, diziam os homens. E tem razão, acrescentavam as senhoras, volvendo os olhos ao noivo. Também a fisionomia de Seixas se iluminava com o sorriso da felicidade. O orgulho de ser o escolhido daquela encantadora mulher ainda mais lhe ornava o aspecto já de si nobre e gentil. Efetivamente, no marido de Aurélia podia-se apreciar essa fina flor da suprema distinção, que não se anda assoalhando nos gestos pretensiosos e nos ademanes artísticos, mas reverte do íntimo com uma fragrância que a modéstia busca recatar, e não obstante exala-se dos seios d'alma. Depois da cerimônia começaram os parabéns que é de estilo dirigir aos noivos e aos seus parentes. Só então reparou-se na presença de uma senhora de idade que ali estava desde o princípio da noite. Era a dona Camila, mãe de Seixas, que saíra de sua obscuridade para assistir ao casamento de seu Fernando, e, sentindo-se deslocada no meio daquela sociedade, retirou-se com as filhas logo depois de concluído o ato. Para animar a reunião, as moças improvisaram quadrilhas, no intervalo das quais um insigne pianista, que fora mestre de Aurélia, executava os melhores trechos de óperas então em voga. Por volta das 10 horas, despediram-se as famílias convidadas. Encaminhou-se então Lemos com Seixas para aquela parte da casa onde ficavam os aposentos que Aurélia destinara a seu marido, os quais estavam preparados com muito luxo e, sobretudo, com uma novidade de muito gosto. Meu amigo, o senhor está casado, pelo que já lhe dei os meus parabéns. Falta-me, porém, cumprir um dever que parece caber como tutor que fui de sua mulher, e a quem esta noite ainda faço as vezes de pai. Também eu esperava este momento para agradecer-lhe os cuidados e desvelos que dispensou a Aurélia e assegurar-lhe minha sincera amizade. Não fiz mais do que pagar uma dívida à minha boa irmã. Estimo esta pequena como se fosse minha filha. Vi-a nascer. Tirando do bolso uma argola de chaves, o velho passou a abrir os diversos móveis de érable que ia deixando às escâncaras. Enquanto expedia-se nessa tarefa, ia falando. Vou ter a satisfação de o instalar em seus novos aposentos. Aqui está o seu gabinete de trabalho. Ali é o toucador.
Deste lado do jardim fica um quarto de banho e uma saleta de fumar com entrada independente para receber seus amigos. Tudo isto é um brinco. Bem reconheço a mão da Aurélia. Estou sentindo em todos estes objetos o aroma que exala de sua beleza, disse Seixas, inebriado de felicidade. Foi ela, sim, senhor, que se incumbiu disso, mas ainda não viu tudo. Olha o enxoval. Lemos mostrou então as gavetas e prateleiras dos guarda-roupas e cômodas atopetados das várias peças de vestuário. Feito de superior fazenda e com maior apuro, nada faltava do que pode desejar um homem habituado a todas as comodidades da moda. No toucador, se o tabuleiro de mármore ostentava toda a casta de perfumarias, as gavetas continham cópia de joias próprias de um cavalheiro elegante. Algumas haviam de grande preço, como o anel de rubi e uma abotoadura completa de brilhantes. Tudo isto lhe pertence, disse o velho, terminando o inventário. É coisa lá da pequena, não entrou em nosso ajuste. Seixas experimentou sensação igual à do homem que no meio de um sonho aprazível fosse arremessado a um pântano e acordasse chafurdado na torpe realidade. A palavra ajuste, ali naquele instante, quando acabava de santificar pelo juramento o eterno amor que votava à sua esposa, quando estava se revendo em sua lembrança de que a moça deixara impregnada a cada passo o luxo e elegância daqueles aposentos. Essa palavra, proferida sem intenção pelo velho, infligiu-lhe a mais acerba das humilhações. Entretanto, Lemos fechava as portas e gavetas que tinham aberto e terminou apresentando a Seixas a argola de chaves. Aqui tem, meu caro. Só uma chave não lhe posso eu dar. É dali. O velho indicou na extremidade de um breve corredor uma porta oculta por um reposteiro de seda azul com flecha dourada. Quando aquela porta abrir-se, não haverá em todo este rio um managão mais feliz. E o velho, repicando a sua fustigante risadinha de falsete, aquela tornou ao salão onde encontrou 5 negociantes, velhos camaradas que a seu pedido se haviam demorado e achavam-se um tanto embrulhados com a história. Ô Lemos, não dirás que fazemos nós ainda a esta hora aqui? Olhe que para trapalhão temos conversado. Querem ver que o brejeiro pretende fazer o negócio com toda a solenidade? Vocês não viram o tabelião? É verdade, chamaram-no agora mesmo, e nós seremos as testemunhas. Aqui desafogaram-se os sujeitos em boas risadas. Quase que adivinharam vocês, disse o Lemos. Venham cá e verão o que é. Na saleta onde Lemos introduziu seus amigos, estava sentado à mesa do centro de um tabelião que assistira à cerimônia como convidado e parecia agora em atitude de exercer algum ato do ofício. Pela porta fronteira acabava de entrar Aurélia, em companhia de Dona Firmina. A moça trazia nos ombros uma peliça de caxemira cinzenta que disfarçava seu traje de noiva, cingindo-lhe a cabeça com frouxo capuz. A auréola de júbilo que resplandecia-lhe a beleza enquanto ajoelhada aos pés do altar e ao lado do noivo não se ofuscara, mas ia empalidecendo. Às vezes, súbito eriçamento estremecia-lhe o talhe delicado. Percebia-se nesses momentos um eclipse da luz íntima, como o vágado de uma lâmpada a apagar-se. Ela sentou-se defronte do tabelião aos lados da Ela sentou-se defronte do tabelião. Aos lados da mesa tomaram lugar Lemos e outros negociantes. Peço aos senhores que me desculpem este incômodo e aceitem meu reconhecimento por sua bondade em acompanhar-me neste capricho. Houve uns protestos murmurados. É minha última excentricidade, tornou Aurélia com adorável sorriso.
Ainda estou me despedindo da vida de moça, por isso mereço alguma indulgência. Demais, pensando bem, não é tão extravagante o que faço agora, pois o testamento também faz parte da confissão. Quero aproveitar esse momento que ainda sou senhora de mim e das minhas vontades para declarar a última, que foi também a primeira de minha vida. Apesar da garridice com que proferiu a moça estas palavras e da graça jovial que o seu mago sorriso espargia sempre em torno de si, um sentimento de vaga e indefinível tristeza pungiu as pessoas presentes, especialmente quando Aurélia entregou ao tabelião o testamento por ela escrito em uma folha perfumada de papel cetim a gume dourado com o monograma AC em relevo escarlate.